Vou iniciar aqui a aula e aí, quando for entrando o pessoal, o Kaique vai aceitando. Vou compartilhar a tela e vocês, por favor, me avisem se está compartilhando. Deu certo? Bom, beleza. Bom, gente, igual o Kaique falou, para quem está tendo dificuldade para encontrar o link, sempre vai estar lá na página inicial do curso do Enem, lá no Moodle, tá? Então, lá vocês conseguem encontrar também. Acho que eu já falei, mas boa noite para todos. Como a gente explicou no e-mail, né, as nossas aulas síncronas vão acontecer todas as terças-feiras, das 19 horas até as 20 horas, e aí a gente vai manter uma dinâmica de tentar responder, né, conversar, comentar sobre os exercícios que mais tiveram dificuldade de serem realizados lá pelas tentativas de vocês. Então, como a nossa aula vai ser logo no início da semana, a gente vai sempre comentar sobre o conteúdo do módulo passado. Então, no nosso caso aqui hoje, a gente vai comentar sobre as atividades do módulo 1, tudo bem? Outra coisa é que essas aulas serão gravadas, tá bom, pessoal? Para a gente disponibilizar para quem não pôde participar. Certo? Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram levantar antes da gente iniciar as questões que a gente preparou? Ok. Bom, pessoal, vale lembrar que as nossas questões estão num banco de dados, então algumas pessoas receberam algumas e outras receberam outras questões. Então, é meio que aleatório. Então, por exemplo, se aparecer aqui uma questão que vocês não viram nas suas atividades, outras pessoas viram, ok? Aí vocês aproveitem para ver mais uma questão. A gente separou da primeira atividade do módulo 1, 3 questões para a gente trabalhar aqui com vocês. Elas foram as que mais tiveram erros, então a gente vai tentar trabalhar para tentar sanar a dúvida de vocês, ok? A primeira questão que a gente escolheu foi essa questão aqui, que fala assim: a ingestão de sódio no Brasil, que já é normalmente alta, tende a atingir os mais elevados índices no inverno, quando cresce o consumo de alimentos calóricos e condimentados. Mas o sal não é o vilão. Ele pode e deve ser consumido diariamente, salvo algumas restrições. Para uma pessoa saudável, o consumo máximo de sal de cozinha, né, também conhecido como cloreto de sódio, não deve ultrapassar 600 gramas diárias, ou 2,4 gramas de sódio, considerando que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. E aqui ele dá o site, né, da onde ele tirou essa informação. E depois ele dá uma situação para a gente considerar uma pessoa saudável que no decorrer de 30 dias consuma 440 gramas de sal de cozinha. Ele pergunta, né, que seu consumo médio diário excede ao consumo máximo recomendado diariamente e dá algumas opções. Aqui a gente não colocou ordem das alternativas, pessoal, porque se vocês repararam ou tentaram fazer 2 vezes a mesma questão, vocês vão perceber que as alternativas mudam, entendeu? Então, o 150, que poderia ser a numa, pode virar a D em outra. Então, é só vocês prestarem atenção que na resposta e vocês observam certinho qual que é a ordem da alternativa. Bom, a primeira coisa para a gente resolver isso, né, é considerar o que a gente tem no enunciado. No enunciado, é dito que essa pessoa, né, ele dá uma quantidade do que essa pessoa comeu em 30 dias, mas a gente sabe só o consumo médio diário, que é recomendado. Então, a gente precisa descobrir qual que é o consumo médio diário dessa pessoa. E, para isso, basta a gente dividir a quantidade total consumida pela quantidade de dias. Então, os 450 gramas, né, que ela consumiu nos 30 dias, e os 30 dias. Isso dá 15 gramas. Ou seja, essa pessoa consome 15 gramas de sal diariamente. Beleza? Essa era só para a gente trabalhar bonitinho com a informação que a gente tem. Deixa eu ver o negócio. Tá. Bom,
E aí a gente sabe que a quantidade adequada para uma pessoa saudável não deve passar de 6 gramas diários. Então, a gente sabe que essa pessoa excedeu o recomendado em 9 gramas, né? Porque 15 menos 6 sobra 9 gramas ainda. E esses 9 gramas de sal de cozinha que ela comeu a mais, né? Que ela consumiu a mais, representa a quantidade que ela excedeu no consumo, e a gente pode relacionar essas duas quantidades da seguinte forma. Se a gente considerar os 6 gramas como um 100%, um total que ela pode consumir, a gente pode descobrir quanto que esses 9 gramas que ela comeu a mais representam em porcentagem. E aí é só a gente multiplicar em cruz. Então, 6 vezes x e 100 vezes 9. A gente vai chegar nessa expressão aqui, dividindo ambos os lados da equação por 6, a gente chega no resultado que o x é igual a 150. Logo, a gente descobre que esses 9 gramas equivale a 150% de 6 gramas. Logo, essa pessoa vai exceder o consumo médio diário recomendado em 150 gramas. Deu para entender essa questão? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Por mim, tranquilo. Ok. Aqui, gente, pelo que a gente pode observar, o maior erro foi considerar 250. Seria, sim, 250 se a gente considerasse os 6 gramas juntos, mas a gente só queria saber o quanto do valor que estava excedendo o consumo diário. Então, a maioria dos erros foi colocar 250, né, que seria considerando os 6 gramas permitidos junto. Bom, segunda questão que a gente escolheu foi essa daqui. Falava que deseja-se comprar um determinado produto e, após uma pesquisa de preço, o produto foi encontrado em 5 lojas diferentes, a preços variados. E aqui ele fala o que cada loja oferecia, né? Então, a quantidade de desconto, o quanto esse desconto equivalia e o valor do frete. Só que assim, gente, aí depois ele fala que o produto foi comprado na loja que apresentou o menor preço total e pergunta qual que foi essa loja, né? Então, nós temos a opção em cada uma dessas lojas. E assim, aqui foi muitas respostas dando na loja 5, né? Porque viu o valor de 690, sem custos de frete e tudo mais. Só que tá errado, porque assim, esse valor que ele deu aqui, 720, 740, 760, 710, 690, é o valor que corresponde ao desconto e não ao preço do produto, viu, gente? Então, é importante ler e interpretar bem o problema antes de começar a fazer ele. Para a gente descobrir em qual loja apresentou o menor preço mesmo, a gente tem que descobrir o valor em cada uma dessas lojas. Então, a gente vai fazer isso agora, loja por loja. Na loja 1, a gente tem o quê? A gente tem que 20%, que foi o desconto, né, equivalia a 720. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que 20% do preço do total, né, do produto vale 720. Com isso, a gente consegue fazer uma relação para descobrir quanto que vale o preço total desse produto, que é basicamente isso daqui. Então, se 20% vale 720, quanto que vale 100%? Que a gente faz a multiplicação em cruz, então 720 vezes 100 e 20 vezes x. A gente chega nessa expressão, dividindo em ambos os lados por 20, a gente vai chegar que x, né, que é o produto, o preço total do produto, é R$ 3.600. Só que aí a gente tem que lembrar que teve um desconto e também tem que acrescentar o frete, né? Então, para a gente descobrir o valor que vai ser pago, a gente tem que fazer essas contas. Então, R$ 3.600, que é o preço que a gente acabou de descobrir, menos os R$ 720, que é o desconto que foi dado, mais os R$ 70 de frete. Então, nessa loja, a pessoa iria pagar R$ 2.950 pelo produto, ok? Então, a gente guarda essa informação e continua para ver o que seria na loja 2. Mesma coisa que a gente vai fazer. A gente sabe que 20% do preço do produto equivale a R$ 740. E a gente quer descobrir quanto que vale 100% desse produto. Então, a gente multiplica em cruz, vai dar essa expressão, divide em 20 de ambos os lados, né? Divide por 20 de ambos os lados, a gente vai chegar, então, que o preço do produto na loja 2 é 3.700. Só que aí a gente tem que fazer a mesma coisa, descontar o desconto, né? E somar o valor do frete. Então, a gente tem 3.700, que é o valor do produto que a gente acabou de encontrar, menos os 740, que é o desconto, mais os R$ 50, que é o frete. Isso dá R$ 3.010. Ou seja, por enquanto,
a loja 1 está mais barato, né? Ele iria pagar mais barato. A loja 3, a gente vai fazer a mesma coisa, então 20% representa 760, e a gente quer descobrir quanto que representa o total. Multiplicando em cruz, a gente vai chegar nessa expressão aqui, dividindo por 20 em ambos os lados, a gente vai descobrir, então, que o preço na loja 3 seria 3.800. Aí a gente faz o mesmo esquema das outras lojas, desconto, desconto e soma o valor do frete. A gente tem 3.800, que é o preço total, menos 760, que é o desconto, mais R$80, que é o frete, dá R$3.120. Ou seja, a loja 1 ainda está mais barata. Então, a gente vai para a loja 4, né? Na loja 4, lembrando que já o desconto é de 15%, então, em vez de 20, a gente vai colocar 15 aqui, e equivale a R$710. Então, a gente vai descobrir quanto que é o preço total. Multiplica em cruz, a gente chega nessa expressão, divide por 15 em ambos os lados, e a gente vai chegar que o valor do produto nessa loja vai ser aproximadamente R$4.733,33. Aqui, gente, como a gente está falando de Enem, a gente precisa de mais velocidade, a gente pode observar uma coisa aqui antes de fazer todas as contas bonitinhas, né? A gente pode perceber que o valor é 4.000, ou seja, quase 4.733, quase 5.000. E o desconto é de 710. Ou seja, mesmo com desconto, vai dar mais de 4.000 nessa loja. Ou seja, as opções anteriores são mais baratas. Então, a gente nem precisa terminar a conta. Se quiser, pode terminar. Mas a gente só vendo isso daqui, só analisando, né, brevemente, a gente já percebe que essa loja vai ter um preço mais alto do que as anteriores. Então, vamos para a loja 5. A mesma coisa que a gente vai fazer aqui, 15% equivale a R$690, e a gente quer descobrir o preço total. Multiplicando em cruz, a gente vai chegar nisso, dividindo por 15 em ambos os lados, a gente chega que nessa loja o preço vai dar R$4.600. Mesma coisa que da loja 4, a gente olha que já está em 4.600. Mesmo com desconto, vai dar 3.910 ali, tipo, bem alto ainda perto das outras lojas. Então, a gente pode perceber que ela não vai ser mais barata que as outras lojas. Com isso, a gente pode lembrar, né? Lembrando lá que a primeira loja, a loja 1, ela era 2.950, né? Ou seja, ela era onde o produto iria sair mais barato. Portanto, ela é a resposta dessa questão. Tudo bem? Alguma dúvida? Algum problema ali no meio? Resolveriam de outra forma? Bom, eu acho que não tem nenhum problema, né? Acho que seguir. Vamos seguir, aí qualquer coisa vocês podem falar depois também. E a última questão dessa primeira atividade que a gente escolheu foi essa daqui. Fala que para construir uma piscina, cuja área total da superfície interna é igual a 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento. Então, ela cobrava 10 mil pela elaboração do projeto, 40 mil pelos custos fixos e 2.500 por metro quadrado para a construção da área interna da piscina. E após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor da elaboração do projeto 50%, mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. E aí ele pergunta qual o percentual de desconto que a consultora deverá conceder nos custos fixos. E aí ele dá algumas opções aqui. Bom, gente, perceba que tem muita coisa para fazer nesse exercício. Então, primeiro a gente precisa saber quanto que será a redução de 50% na elaboração do projeto, depois o aumento de 25% na construção, né, da área interna, e ainda tem que saber quanto que vai ser o valor total disso, quanto que é 10%, ou seja, tem muita coisa para fazer, então a gente vai fazer por partes agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quanto que seria a redução de 50% do valor da elaboração do projeto. Então, a gente sabe que o valor inicial é de 10 mil, então 50% de
10.000 que a gente precisa descobrir. Para a gente descobrir isso, é só multiplicar, né, os 50 sobre 100 por 10.000. Se a gente fazer essa divisão, chega em 0,5 por 10, multiplicado por 10.000, a gente chega aqui é 5.000. Ou seja, 50% de 10.000 é 5.000. Se a gente reduzir, né, 5.000 de 10.000, a gente vai chegar que o valor da elaboração do projeto ficou por 5.000. Beleza, primeira etapa feita. Segunda etapa, a gente precisa saber quanto que vai dar, né, quanto que vai ser o aumento de 25% na construção da área interna da piscina. Então, a gente sabia que o valor é de 2.500 por metro quadrado. Agora, a gente tem que descobrir quanto que é 25% de 2.500, e aí a gente faz do mesmo jeitinho aqui. A gente descobre que é 625. Então, a gente vai ter que somar, né? 2.500, que era o valor que a gente tinha, mais 625, que foi o aumento. Com isso, a gente vai ter que o valor da construção da área interna da piscina ficou 3.125 por metro quadrado. Beleza. Feito isso, a gente precisa saber quanto que valeria, né, o velho orçamento. O velho orçamento ele é dado por 10.000 da elaboração do projeto, 40.000 dos custos fixos e 2.500 por metro quadrado. E a gente sabe que essa piscina vai ser 40 metros quadrados. Então, tem que multiplicar. Fazendo as contas aqui, a gente chega em 50.000, mais 100.000, e a gente chega num valor total de 150.000 para construir. Isso no antigo orçamento. Agora, com as nossas mudanças, né, com o aumento e com a redução, a gente vai chegar em um novo valor. Então, a gente tem os 5.000 da elaboração do projeto, que a gente acabou de descobrir, e aqui os 40 metros quadrados, a gente tem que o novo preço aqui, aumentado em 25%, é 3.125. E os custos fixos a gente ainda não sabe, tá? Então, somando aqui o que a gente precisa, multiplicando, a gente vai chegar aqui no novo orçamento. Por enquanto, sem os custos fixos, ele está valendo 130.000. Bom, mas aí a informação que a gente tinha é que o novo orçamento tem que ter um desconto de 10% em relação ao antigo orçamento. Então, a gente precisa descobrir quanto que é 10% de 150.000. Aí a gente faz do mesmo jeito que a gente fez todas as vezes lá. Então, 10 sobre 100, que multiplica 150. Fazendo a divisão, a gente chega em 0,1. E fazendo a multiplicação, a gente chega em 15.000. Com isso, a gente descobre, né, que ele tem que ter um desconto de 15.000. 150 menos 15.000, a gente descobre que o novo orçamento não pode passar, né, de 135.000. Se a gente tinha até agora, né, sem os custos fixos, que ele estava valendo 130.000, não quer dizer que os custos fixos é o valor que ele não pode exceder, menos os 130.000. Com isso, a gente acabou de descobrir que os custos fixos nesse novo orçamento devem ser de 5.000. Bom, mas aí a gente precisa descobrir qual que é o percentual de desconto nos custos fixos, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem que descobrir qual que é o percentual, né, dos custos fixos em relação ao antigo valor. O antigo valor era 40.000, o novo valor é 5.000. Vamos supor que o antigo valor seja 100%, e aqui a gente vai descobrir quanto que é esse novo valor. Resolvendo em cruz aqui, a gente chega nessa expressão, dividindo 40.000 em ambos os lados da equação, a gente chega que esse novo valor, né, dos custos fixos é igual a 12,5%. Ou seja, para a gente descobrir a redução, né, o desconto que teve, a gente tem que subtrair esses 12,5% de 100%. Com isso, a gente chega que o percentual de desconto nos custos fixos foi de 87,5%, que é o resultado, né, da subtração de 100 menos 12,5%. Deu para entender? Quer que volte alguma parte? Bom, vou considerar que deu para entender. Se tiver alguma dúvida, pode também falar lá no final, tá? Agora o Kaique vai falar um pouquinho sobre a segunda atividade que a gente propôs para vocês. Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar com duas questões, né, do questionário parte 1 sobre grandezas e medidas, tá? A primeira questão que a gente pegou é essa daqui.
O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido, medida em grama, e o volume de sangue em litro, presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo, medido em quilograma. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 grama por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. Então aí a parte da pergunta agora. A expressão relacionando Q e M, que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, é. E aí o exercício dessas opções, né, essas alternativas. Bom, agora resolvendo essa questão, a gente precisa, né, identificar as informações que o enunciado traz. Então, a primeira coisa que ele fala é que a concentração de álcool no sangue é dada por uma razão, ou seja, uma divisão entre a quantidade Q de álcool ingerido, que é medida em grama, e o volume de sangue, que é dado em litro, que está presente no organismo do indivíduo. Então, matematicamente, eu posso representar isso da seguinte forma. A nossa concentração de álcool eu vou chamar de C, que é dada por Q, né, que é a quantidade de álcool ingerido, dividido pelo nosso V, que é o nosso volume de sangue. Então, essa é a primeira informação que o enunciado traz. Bom, a outra informação ele diz o seguinte, que o volume de sangue em litro presente no organismo de um indivíduo é dado por 8% da massa corporal M. Então, a gente sabe o quê? Que o nosso V vai ser 8% da massa corporal, que nesse caso a gente vai indicar por M. Então, a gente precisa saber quanto que é 8% de M. Como que a gente representa isso? Então, 8% é 8 sobre 100. Se eu quero saber uma porcentagem de um valor, né, eu multiplico. Então, eu pego 8 sobre 100 e multiplico por M. 8 sobre 100, né, dividindo 8 por 100, a gente tem o quê? 0,08 multiplicado por M. Então, o nosso V é igual a 0,08 M. Bom, a última informação que o enunciado traz. Ele diz que a concentração alcoólica, quando for superior a 0,4 grama por litro de sangue, vai ser prejudicial à saúde. Ou seja, quando o nosso C for maior que 0,4, a concentração alcoólica ela é prejudicial à saúde. Tá? Isso, C maior que 0,4. Pode passar. Bom, o exercício está pedindo o quê? A expressão que relaciona Q e M e que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde. Então, nesses últimos 2 ou 3 slides, a gente coletou algumas informações. A primeira, que nossa concentração é dada por Q sobre V, o nosso V é igual a 0,08 vezes M, e que a concentração alcoólica ela é prejudicial à saúde quando ela é maior que 0,4. Agora, usando essas informações, a gente consegue montar a expressão que o exercício pede. A gente sabe que o nosso C é maior que 0,4. Só que quem é o nosso C? É Q sobre V. Então, Q sobre V é maior que 0,4. Só que a gente também sabe quem é o nosso V. O nosso V é igual a 0,08 M. Então, a gente substitui. E aí a gente fica com o quê? Q sobre 0,08 M é maior que 0,4. É justamente essa expressão que é a resposta da nossa questão. Então, a gente precisava analisar todas as informações, né, que o enunciado traz, e aí, separando essas informações e depois no final juntar, tá bom? Alguma dúvida nessa parte? Ou podemos seguir para a próxima? Pode continuar. Beleza. Bom, a outra questão é a seguinte. Um vaso decorativo quebrou e os donos vão encomendar outro para ser pintado com as mesmas características. Eles enviam uma foto do vaso na escala 1:5 em relação ao objeto original para um artista. Para ver melhor os detalhes do vaso, o artista solicita uma cópia, impressa da foto, com dimensões triplicadas em relação às dimensões da foto original. Na cópia impressa, o vaso quebrado tem uma altura de 30 centímetros. Aí a questão pergunta: qual é a altura real em centímetros do vaso quebrado? Escolha uma opção, e aí a gente tem 5 alternativas, né? 2, 18, 50, 60 e 90. Bom, resolvendo essa questão, a gente tem o que? Primeira informação, a escala da questão é 1:5.
O que isso significa? Que a cada 1 centímetro representado, ou em um mapa ou uma figura, no caso dessa questão é uma foto, né, corresponde a 5 centímetros na realidade. E a questão da unidade de medida, né, o centímetro, vocês podem até falar que não está ali na escala, mas sempre que não tiver a gente considera centímetro, tá? É por isso que 1 por 5 a gente pode considerar que cada 1 centímetro representado corresponde a 5 centímetros na realidade. Aí o NCA traz a seguinte informação, que na cópia impressa, que é para ser entregue ao artista, a altura do vaso foi triplicada, ou seja, multiplicada por 3 em relação à foto original. Como na cópia impressa a altura é de 30 centímetros, então a altura do vaso na foto vai ser quanto? A gente pegou o tamanho da foto original, multiplicou por 3 e obteve 30. Então, para a gente saber qual é a altura do vaso na foto original, a gente faz o caminho inverso, ou seja, divide por 3. No caso, 30 dividido por 3 é igual a 10, ou seja, a altura do vaso na foto é 10 centímetros. Próximo passo é, usando a escala, a gente vai montar uma proporção. Então, a gente tem a escala que é 1 por 5, ou seja, 1 sobre 5. O numerador da escala sempre indica a representação, ou seja, o tamanho do objeto na foto ou no mapa, no nosso caso é na foto. E o denominador representa o tamanho na realidade. Como a gente sabe que a altura do vaso na foto é 10, então a gente coloca o 10 depois da igualdade, né, no numerador. E como a gente não sabe qual é a altura do vaso na realidade, é o que a gente quer descobrir, a gente chama de x e coloca no denominador. Aí, como é uma igualdade, né, uma proporção, a gente multiplica em cruz. 1 vezes x vai ser x, 5 vezes 10, 50. Então, a altura do vaso da questão, na realidade, é 50 centímetros. A gente tinha uma outra forma de fazer, né, esse enunciado, que era, em um primeiro momento, desconsiderar, né, que a altura do vaso na cópia impressa foi triplicada, seja multiplicado por 3, e considerar o 30 centímetros para montar a proporção. Então, ficaria como? 1 sobre 5 é igual a 30 sobre x. Aí a gente multiplica em cruz, 1 vezes x é x, 5 vezes 30 é 150. Só que agora, aí a gente teria que lembrar, né? Como esse 30 ele foi multiplicado por 3, o valor foi multiplicado por 3 e chegou em 30, então a gente teria que dividir o resultado final por 3, ou seja, 150 dividido por 3 é igual a 50. Então, 150 dividido por 3 é igual a 50, que é o mesmo resultado que a gente encontrou no outro caminho. Alguma dúvida nessa questão? Não. Então, acho que a gente pode seguir, Maria. Agora o Júlio vai fazer a última parte. Boa noite a todos. Vamos continuar, então. Eu separei um exercício da parte 2 do módulo 1, que é de grandezas e medidas, foram os que os alunos tiveram mais dificuldade, ok? Então, o exercício é assim. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. O exemplo disso pode ser observado no quadro. Então, nós temos as unidades do lado esquerdo do quadro, que é polegada, e a jarda, e as suas equivalências do lado direito. Então, observamos que a polegada tem 2,54 centímetros, a jarda equivale a 3 pés, e a jarda ela equivale a 0,9144 metros, ou 91,44 centímetros. E o exercício ele pede, então, assim, um pé em polegada equivale a... E temos essas opções. Ok? Pode passar, mãe. Então, nós não temos uma informação direta do que o exercício pede entre pé e polegada. Então, a gente vai ter que fazer algumas contas antes para chegar, ok? Então, uma das informações que nós temos na tabela é a seguinte, que 3 pés equivale a 0,9144 metros. Então, quanto que vale um pé? Ele equivale a x, porque a gente quer descobrir. Fazendo a multiplicação em cruz, nós temos então que 3x é igual a 0,9144, dividindo por ambos os lados por 3, então nós temos 0,9144 dividido por 3, que equivale a 0,3048 metros. Multiplicando por 100, a gente encontra 30,48 centímetros. Então, nós temos aí que um pé
ele equivale a 30,48 centímetros, ok? O próximo passo é o seguinte, a gente tem a polegada, que está em centímetros, e agora a gente sabe quanto que é o valor do pé em centímetros. Então, nós já temos aí uma ligação entre elas, ok? Então, se uma polegada equivale a 2,54 centímetros, um pé equivale a 30,48 centímetros, quantas polegadas seriam? Ok? Logo, multiplicando em cruz, temos que 2,54x é igual a 30,48 centímetros. Dividindo 30,48 por 2,54, encontramos 12 centímetros. Ok? No caso, uma polegada equivale, então, um pé equivale a 12 centímetros polegadas. Ok? Então, é o exercício alternativa D. Perfeito? Alguma dúvida? Ficou rápido? Confuso? Deu para entender? Eu acho que não, né? É isso. A Mari é o Kaique, quer falar alguma coisa? Pessoal, então, a gente gostaria de saber se tem alguma dúvida ou se ficou alguma dúvida dos exercícios que a gente apresentou também. Algum feedback? Vocês fizeram as atividades? Foram muitas atividades? Acharam que os textos estão ajudando ou não? A gente, falando em texto, a gente pensou em fazer baseado em exercício as aulas, mas aí também tem que ver com vocês, se vocês preferem que a gente dê a explicação também. Só que aí vocês têm que ir dando um feedback para a gente saber como fazer melhor as próximas aulas. Bom, pessoal, vocês não têm mais nada a dizer, então a gente vai avisar aqui. O módulo dessa semana já está liberado, tá? Desde domingo. Essa semana é sobre funções, tá? Função do primeiro grau, função do segundo grau, função geral, logarítmica e o exponencial. Caso vocês tenham alguma dúvida, o fórum de dúvidas lá do Moodle vocês podem colocar lá que a gente responde, tá? A gente olha diariamente. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. A gente agradece a presença de vocês. Semana que vem a gente está esperando novamente, tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Isso aí, pessoal. A gente agradece a participação.